Olá, eu vou apresentar o projeto Educação e Formação do Trabalhador, Políticas Públicas de Intervenção na Sociedade, projeto aprovado pelo CNPq no edital 18 de 2021, faixa A, que começou a vigir a partir de 2022. Ele propôs, na ocasião, investigar as proposições das políticas públicas para o ensino profissional na virada do século XIX para o século XX. Especificamente, atentou-se para os discursos políticos de intervenção na sociedade, uma vez que tais discursos foram produzidos por sujeitos, representantes legítimos da população, responsáveis pela produção de leis que incidirão na vida das pessoas, os legisladores, assim como também os gestores que ocuparam o cargo no executivo, tanto o cargo de governo do Estado, como os presidentes do Estado, como também os secretários. Tais políticas que visavam a formação do trabalhador mineiro produziram representações de trabalhador, de trabalho, de cidadania, de sociedade, etc., nos seus aspectos determinantes da legitimação de um ideário educativo modernizador, sobretudo a perspectiva daqueles que ocuparam os espaços do legislativo. O recorte temporal do estudo iniciou no ano de 1891 e se estendeu então até 1930, como já falei. As fontes que serviram de apoio para a pesquisa foram os anais do Congresso Legislativo, os relatórios e sinopses dos trabalhos do Senado Mineiro, os relatórios da Câmara dos Deputados, os jornais e as revistas de circulação em Minas Gerais, no período. O referencial utilizado na ocasião, durante toda a pesquisa, esteve presente no entrecruzamento da história política, da história dos conceitos, com a história da educação. Do ponto de vista metodológico, utilizou-se uma análise que privilegiou os discursos como portadores e constituintes de uma representação de sociedade, de sujeitos, de estratégias, enfim, de uma realidade social. Os resultados obtidos durante os 3 anos de produção da pesquisa apontaram para possíveis avanços do estado da arte na área do conhecimento sobre a história da educação profissional, notadamente no que se refere ao processo de produção da escola enquanto lugar de desvio da marginalidade e da vadiagem. É oportuno afirmar que esse processo ocorreu ao longo do transcurso histórico na realidade brasileira, sobretudo percebido na passagem do século XIX para o século XX. Tendo em vista a ausência de estudos sobre essa temática, constatou-se que os trabalhos derivados da pesquisa se destacam com relevante papel de cobrir, ainda que parcialmente, alguma lacuna na produção acadêmico-científica nesta área em apreço. Esse conhecimento foi oportunizado pelo mapeamento e leitura de um conjunto de fontes históricas, notadamente aquelas produzidas por bacharéis que estiveram à frente do governo mineiro ou ocupando cargos no legislativo, tanto como deputado como senador. Como forma de implementação de políticas públicas para a educação profissional, com vistas à intervenção na vida das pessoas, sobretudo crianças pobres. Tais fontes foram digitalizadas e se encontram disponíveis para a continuidade de trabalho, ou mesmo para futuro trabalho de pesquisa.
Vale destacar que tal empreendimento possibilitou um volume considerável de produtos publicados em periódicos e anais de eventos científicos, tanto eventos nacionais quanto eventos internacionais. Destaca-se ainda que o acesso aos documentos, especificamente, os trânsitos, ou melhor, os trâmites das discussões legislativas e as leis, ocorreu por meio de visitas ao Arquivo Público Mineiro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde foram fotografados e posteriormente digitalizados em arquivos de Word. Nas hemerotecas consultadas, acessou-se jornais com vistas captar os discursos da imprensa, que se propôs intervir na sociedade por meio da defesa da educação e instrução escolar como vetor para desviar a mocidade do caminho da vadiagem e da delinquência, propagando os ideais do modelo de uma sociedade ordeira, trabalhadora e útil ao desenvolvimento do progresso. Essas fontes foram analisadas em reuniões periódicas, por meio de leituras e discussões cuidadosas, que gerou um trabalho de sistematização coletivamente planejado. As análises das fontes apontaram para o entendimento de que o discurso de legisladores e gestores do Estado, posto a circular, era conclamador de uma proposta de controle de comportamento de jovens e crianças que representava incômodos à sociedade por estarem perambulando pelas ruas, fazendo arruaças e badernas, além de se submeterem aos vícios da marginalidade e da delinquência. Para responder a tal incômodo, vimos que várias foram as propostas apresentadas, que iam desde soluções da repressão policial até a defesa da organização de instituições de recolhimento e educação. Quanto à repressão policial, não nos pareceu ser a opção mais condizente de uma resposta efetiva para acabar com a vadiagem e a delinquência. Essa funcionava mais como uma forma paliativa de solução imediata. A solução que mais ganhou destaque, sobretudo nos jornais, foi mesmo a da defesa da prevenção, tendo no discurso da educação e do trabalho as ênfases principais. Tais ênfases nos permitiu captar que o discurso depositava na escola o lugar desviante da delinquência e da vadiagem, pois nela era possível o investimento na formação do cidadão, bem como na formação do trabalhador. Sobre a defesa da prevenção, a vadiagem e a delinquência, é oportuno recordar o que nos disse Michel Foucault, que considerava como periculosidade no século XIX e na passagem do século XX. Para ele, tal noção significava que o indivíduo deveria ser considerado pelas suas virtualidades e não pelos seus atos. Assim, ao pensar nas virtualidades, pensava-se nos comportamentos representados, naquilo que seria potencial de periculosidade e não necessariamente nos atos criminais cometidos. Entendido dessa forma, os meninos que faziam traquinagem pelas ruas, vagavam pelos vários cantos da cidade e burlavam todas as regras de comportamento aceito na vida social, eram considerados vadios, delinquentes e marginais. Portanto, portadores de virtualidades que os faziam perigosos à ordem social vigente. Para eles, a polícia, a escola ou o trabalho. A equipe da pesquisa avaliou como positivo o trabalho desenvolvido ao longo dos 3 anos, mas chama atenção para a necessidade de avanços ainda mais significativos. Avaliou também que o auxílio do CNPq foi preponderante para a consecução da pesquisa e dos estudos dela obtidos. Vale ainda ressaltar que o trabalho desenvolvido contribuiu para o conhecimento histórico e o largamento do campo da história da educação profissional em particular. Por fim, mas não menos importante, vale destacar a participação efetiva do Cefet, MG, com a abertura dos espaços
e apoio técnico administrativo, além do material para que a pesquisa se realizasse. Vale a menção do Grupo de Estudos e Pesquisa História da Educação, História e Historiografia da Educação Profissional, o GPEP, como apoio e a cessão do espaço físico para o desenvolvimento diário das atividades.